Olá pessoal, eu sou Paulo Telino, vamos continuar falando do parcelamento. Anteriormente vocês me ouviram falar a respeito dos conceitos gerais do método de funcionamento do parcelamento, mas agora nós vamos visualizar na prática como é que isso vai acontecer para você. Vocês já me ouviram falar que uma vez que você tenha informado coisas no E-Social, informou bases de cálculo lá no âmbito do E-Social, aquilo será disponibilizado para efeito de geração de guia, mas também para parcelamento, que é esse o nosso assunto. Então vamos imaginar como é que você vai fazer. A partir de agora, você está visualizando uma tela do parcelamento, de forma que você vai escolher a tela do parcelamento, vai simplesmente clicar em parcelar débitos. E uma vez que você tenha clicado em parcelar débitos, você vai notar que já vai aparecer para você uma sequência natural de 4 etapas para que você faça a efetivação do parcelamento. Observe também que no âmbito do solicitar parcelamento, você vai constar que vai estar parcelável até a última competência, e essa última competência vai constar no contrato de parcelamento. Ou seja, vai ser do período inicial do FGTS digital até a última competência vencida. Isso é importante que você entenda, porque mesmo se no ato da contratação não existirem débitos aparecendo no parcelamento, ainda assim aquela competência vai estar contida. Porque pode não estar aparecendo, porque você já pode ter feito a quitação do valor do FGTS, mas pode ser que você também não tinha ainda informado no âmbito do E-Social. O que importa é que o período inicial vai ser daquele marco temporal do FGTS até a última competência vencida. E quando nós falamos isso, nós entenda que o parcelamento ele vai abranger todos os débitos da empresa como um todo, como eu já falei anteriormente. Eu estou falando isso porque quando você passa um pouquinho para baixo, você vai notar que existem alguns filtros, e esses filtros existem simplesmente para facilitar que você verifique se o débito que lá está constando se bate com o valor total que você espera. Então, dessa forma, você nota que, por exemplo, nessa tela, você tem a competência inicial. Por exemplo, nesse caso, aqui a gente está num ambiente de homologação. Não esqueçam, tá? O FGTS digital vai entrar a partir de 2024. Mas para efeito comparativo, ele está mostrando uma competência inicial, onde você tinha vários débitos que estavam aparecendo para você, e você vai ter a competência final. Mas quando você chega no filtro, observe que nesse filtro ele está aparecendo como competência final a competência de janeiro de 2023. Mas você já notou que lá no cabeçalho você tinha que o parcelamento necessariamente vai precisar contemplar até novembro de 2023. Isso significa que das duas uma, ou você já tinha quitado de fevereiro para frente, ou então você ainda não fez a informação devida no E-Social, de forma que você precisaria verificar se informou ou não as bases de cálculo no âmbito do E-Social, que serão trazidas para o FGTS digital. Então, essa utilização desse filtro, você vai poder fazer uma combinação do mesmo jeito da guia parametrizada entre os diversos filtros, para que você faça uma restrição, não só em relação à competência de referência, como em todos esses filtros, seja por CPF, seja por matrícula, seja por código da categoria, seja por local de trabalho. Mas o que importa é que quando você aplica um determinado filtro, então vamos imaginar que eu selecionei aqui uma determinada situação onde eu apliquei um filtro. Quando eu filtrei, eu visualizei alguns débitos que se aplicam àquele filtro, mas não confunda, na hora de contratar, você necessariamente vai contratar todos os débitos de toda a empresa como um todo, não só daquele filtro que você está visualizando, como de tudo. Isso é importante para que você visualize e saiba que não confunda a parte da visualização com a parte da contratação. Então eu vou limpar aqui, de forma que volta a aparecer os débitos da empresa como um todo, detalhados por competência, quantidade de trabalhadores, o valor mensal e o valor mensal com vencimento antecipado, que vocês já me ouviram falar, que são valores que precisariam estar quitados
de uma forma antecipada, porque não poderiam ser parcelados, o valor rescisório, caso exista, indenização compensatória com os seus respectivos encargos. Observe que se você clicar nesse botão aqui, ó, você pode exportar para CSV ou você pode exportar para PDF. Quando você clica em exportar para CSV, vai aparecer para você uma formatação de arquivo, mais ou menos nesse formato, onde você vai ter uma visualização por competência, que é o que você estava obtendo naquela tela anterior. Agora, se você clica na visualização por PDF, você vai ter aquela mesma visualização que você estava tendo naquela tela por competência. Agora, você que visualizou aquela tela dos débitos consolidados por competência, você pode clicar nessa tela de detalhados, onde você agora vai ter o detalhamento daqueles débitos que estavam consolidados naquela parte por competência, só que agora com uma riqueza de detalhes um pouco maior, porque você vai visualizar os diversos débitos das diversas competências, com a competência, com a origem de onde é que veio aquela informação, com o CPF do trabalhador, e observe que quando você coloca o cursor já aparece o nome daquele trabalhador, de forma que você vai ter a matrícula, você vai ter a categoria, o local de trabalho e todos aqueles detalhamentos que nós havíamos falado em relação à visualização daquele débito. Observe que quando você exporta esse detalhamento olhando por essa tela do detalhados, você vai ter uma listagem do débito de forma parecida com a visualização detalhada que você estava tendo. Ou seja, se você clicou para exportar estando na aba por competência, você vai exportar por competência. Se você tinha feito a exportação com o detalhamento, essa exportação tanto na parte do CSV como também do PDF vai vir com esse nível de detalhamento para que você faça a verificação dos valores que estavam contidos. Da mesma forma que em outros campos você poderá aumentar a visualização dos débitos naquela página, você pode seguir pelas diversas páginas, clicando aqui, ó, clicando e avançando na página, indo para frente, indo para trás, lembrando que isso daqui permite que você simplesmente visualize, mas você não vai poder escolher o que é que você vai parcelar, para dizer eu quero parcelar o débito do empregado A de tal competência, o empregado B da outra competência. Não, sempre vai ser o débito da empresa como um todo, daquele período que estava lá na parte inicial. Nessa visualização, observe que quando a gente olha aqui, ó, essa parte de quantidade de débitos que estão constando nessa guia é a quantidade total. Isso tem um alerta, porque se você estivesse se utilizando do filtro, talvez você ficasse meio preocupado, mas olha, eu estou visualizando alguns débitos que somados talvez não deem nem R$1.000, mas aqui embaixo está constando R$36.000. Por que isso acontece? É como eu falei, a visualização não é a mesma coisa da contratação. Dessa forma, você, na hora de contratar, vai necessariamente contratar o parcelamento da empresa como um todo. Observe que nós estamos aqui na etapa... Deixa eu retirar aqui esse filtro. Nós estamos na etapa 1 e vamos seguindo. Agora a gente está partindo do pressuposto de que você já visualizou, já conferiu, e agora você vai clicar em avançar. Nessa etapa 2, você observa que existem algumas situações em que você poderia supostamente contratar o parcelamento em situações especiais, seja por calamidade pública, lembrando que quando você clica em calamidade pública, você vai precisar inserir os dados do decreto e da portaria que reconheceram e conferiram essa condição de situação de calamidade pública. Não confunda com situação de emergência. Você vai preencher tudo aquilo e aquilo vai conferir a possibilidade de você ter uma prorrogação no vencimento das parcelas. Então você vai ter uma carência
do vencimento das parcelas, que ela é limitada ao período do decreto e chegando ao máximo de até 180 dias. Mas nesse caso, vamos supor que não tinha calamidade pública. Se você está lidando com uma empresa que é microempresa ou empresa de pequeno porte, você também poderia solicitar um parcelamento com condições especiais, de forma que nessas condições especiais as primeiras parcelas elas teriam um valor um pouco menor, a depender da situação, durante as primeiras cotas, as 6 primeiras cotas do parcelamento. Mas nesse caso, vamos supor que é um caso geral, você está fazendo a identificação se você vai querer optar por algum tipo de parcelamento em condição especial, mas no final das contas você vai visualizar o valor histórico do débito, ou seja, o valor sem encargos, mas também o valor atualizado. Basta que você escolha o número de parcelas que estará disponível para que você faça um determinado parcelamento. Então aqui, vamos supor que eu escolhi 43. Quando você tem uma determinada parcela, você vai ter a primeira parcela ou, em alguns casos, uma parcela formalizadora, que ocorre quando você tem débitos com vencimento antecipado numa situação de parcelamento com calamidade pública. Mas aqui vamos nos ater à primeira parcela. Essa primeira parcela você poderá gerar para o dia atual, mas você poderia supostamente gerar até dali a 30 dias. Mas isso é uma coisa que você vai poder, mas talvez não na época que você quer. Deixa eu te falar um português um pouco mais claro. Hoje eu estou gravando no dia 22 de dezembro de 2023. Se eu clicar aqui para que a gente coloque o vencimento para o dia 28, sem problema. Você nota que existe um índice disponível. Mas se eu tenho até o dia 21 de janeiro de 2024, você vai notar que se eu coloco um prazo exatamente 30 dias depois, você provavelmente vai ter algum tipo de problema. Por quê? Porque naquele momento a gente ainda não vai dispor dos índices para atualização dos encargos. Então é muito importante que você se atenha, porque pode ser que você, no ato da contratação, quando você tente colocar uma data a partir do dia 10, você pode ser que diga, olha, não vai ter o índice para que você gere a guia agora. Restaria para você esperar um pouco para que você faça aquele parcelamento com a data em que você escolher. Nesse caso aqui, vamos supor que a data de vencimento vai ficar para o dia atual, dia 22. Nesse caso, eu já escolhi o número de parcelas, você observe que ele já dá o valor previsto da parcela. Chama-se valor previsto porque, como você já me ouviu falar anteriormente, o parcelamento do FGTS ele é dinâmico para absorver eventuais inserções, exclusões, qualquer mudança que você promoveu, seja em termos de recolhimento, seja em termos de informação no âmbito do E-Social. A partir de agora, nós vamos avançar e nessa parte, que seria a terceira etapa, é a etapa onde você consegue visualizar as condições da contratação, onde lá vai estar determinando todas as condições da contratação, a identificação não só do empregador, como do representante que está acionando e fazendo aquilo em nome do empregador, de forma que você vai poder visualizar as condições de contratação, não só em relação a valores, mas como em relação ao comportamento efetivamente dito do parcelamento. Observe que só quando você assinala que leu e concordou com os termos do contrato de parcelamento é que o botão ficará ativo para que você faça a conclusão daquela contratação. Nós estamos na etapa 3. Quando você clicou em concluir, a tela que surge para você já está na parte de que o parcelamento foi assinado. Mas observe que chega para você de que aquela sua solicitação de parcelamento foi realizada com sucesso, mas preste atenção, a formalização
do parcelamento não se dará apenas com aquela solicitação de parcelamento, porque você precisará efetuar a quitação daquela primeira parcela ou, em alguns casos, da parcela formalizadora, para que o parcelamento seja considerado válido em pleno vigor para que você tenha a vigência do parcelamento. Então você chegou no final desse âmbito do parcelamento e nessa visualização você consegue visualizar o número do parcelamento, o valor daquela guia da primeira parcela e o vencimento que você havia assinalado. De forma que você pode clicar no botão de emitir a guia e a guia surgirá para você. Obviamente nós estamos num ambiente de homologação, você vai ter a visualização da guia do parcelamento com o detalhamento dos débitos que serão quitados no âmbito naquela guia. Ficou fácil? Notou que você dá muito poucos cliques para poder fazer a contratação. A contratação já estará disponível para que você faça aquela efetivação e a regularidade. E observa que coisa boa, no parcelamento a geração das diversas guias que vêm em sequência serão muito facilitadas, porque a decisão de para onde o dinheiro vai em relação aos valores de cada parcela já serão automaticamente resolvidos no âmbito do FGTS Digital. Foi muito bom estar com vocês e até o próximo vídeo.